Mas temos um convidado agora. Ah, sim, porque eu falei da final de 63, né? Então, quando o Raul Donazar Calvé voltou lá 2-4, né? Perdemos lá. E ele entrou de quarto zagueiro. Teodorico Haroldo de Oliveira, o Sombra. E o filho dele tá na linha. Como é que vai, rapaz? Repita o seu nome completo para nós, filho do Haroldo, que marcou época no Santos, que hoje tá no céu. Bom dia, Milton Neves. É um prazer falar contigo. Meu nome é Arnaldo Conceição de Oliveira. Eu estou falando aqui da Turquia, Istambul, né? E aqui nesse momento são 4 horas e 57 minutos. É um prazer muito grande estar falando consigo. E o mala do Cimate te acordou às 3 da madrugada aí, né? Mas está tudo bem. Ô, Arnaldo, você me ligou outro dia, você conseguiu o meu telefone, não sei com quem, mas beleza, fiquei emocionado, porque você, você chorou muito também, rapaz. Eu fiquei muito feliz de te ouvir, rapaz. Eu não sabia de você, dos filhos do Haroldo, Teodorico Haroldo de Oliveira, entendeu? Mas fiquei muito feliz de ouvir você, viu? Milton, para mim a satisfação é incomensurável, né? Porque você, não só a história do meu pai, mas a história de todos os ex-jogadores de futebol, que você resgatou todas elas, a maior parte, porque não é fácil, eu tenho certeza que não é fácil. Essa manhã eu estava falando com meu padrinho Madureira, que você também conhece muito bem, e é um trabalho monstruoso que você fez, e graças a você, muitas familiares podem ter a oportunidade de rever fotos e histórias de ex-jogadores do futebol. Porque eu sou o Milton Neves, um vendedor de passados. E o Madureira assiste todo domingo o terceiro tempo da Band, porque ele fez, quando a Band começou a transmitir futebol em 68, o primeiro jogo foi Atlético Paranaense e Santos, no Dorival de Brito e Silva, antigo estádio do Ferroviário, que era chamado de Boca Negra, entendeu? E o Coritiba, Coxa Branca. E o Atlético Paranaense também, sempre muito forte lá. E, enfim, são coisas do passado. Mas o Madureira fez naquele jogo um dos gols que o Pelé não conseguiu fazer. Ele passou por toda a defesa do Santos, jogadores mais ou menos, Ramos Delgado, meu Deus do céu, entendeu? E o Cláudio César de Aguiar Mauriz no gol. O Zé Roberto Pernaiada, que está no céu, ex-Corinthians, ex-São Paulo, ele veio pela esquerda, entregou a bola para o Madureira, ele driblou o Joel Camargo, o Ramos Delgado, foi um gol histórico do Madureira. Ele jogou no Palmeiras também, quer dizer, o Madureira marcou a época. Eu queria que você desse um abraço nele aí, da Turquia. Tá bom, dou sim, eu falei com ele essa manhã, ele está assistindo o seu programa hoje também, como sempre, todos os domingos, ele está assistindo o seu programa aí. E eu venho tentando falar consigo, né, mas porque o seu Instagram é impossível, aí te manda mensagem, mas você tem muitos seguidores e eu tenho certeza que você não consegue ver todas as mensagens. E através do PC Vasconcelos, né, que trabalha aí também como um repórter, e ele conseguiu seu telefone, e eu sei que você é um admirador, um fanzaço do Santos, e que você sabe muito da história do Santos. E eu te acompanhei daqui no velório do Pelé, eu vi você chorando bastante, né, como é normal. Eu vejo os seus programas quando eu tenho a oportunidade de ver aqui, não passa muitas coisas daí do Brasil, mas a gente vai na internet, hoje em dia nós temos acesso mais fácil pela internet, e eu acompanho a sua história, eu acompanho tudo aquilo que você faz, eu sei. Parece que não, mas eu acompanho muito, porque eu sei que você acompanhou a história do meu pai de perto. Você sabe do meu pai, desde que meu pai saiu da olaria, a história do meu pai quando chegou no Santos. Então, para mim seria incompleto estar nessa vida sem ter oportunidade de conhecer você, Milton Neves. Que você, para mim, cara, você não sabe, você não tinha essa noção ainda, né? Mas é uma pessoa que vai ficar na história da minha vida também, porque tudo aquilo que você presenciou, que meu pai fez pelo Santos. E entrou numa gelada danada, né? Porque o Santos perdeu 4-2 lá, como eu falei, e lá em Milão. O segundo jogo no Maracanã estava 2-0 pro Milan. Jogou com Guedes, Davi Trebe, Maldini, Pelagala e Trapattoni, Mora, Lodete, Mazzola, Gianni Rivera e Amarildo. O possesso maravilhoso, que eu soube que não está bem lá no grande Rio de Janeiro. E o teu pai entrou de quarto zagueiro, numa grande gelada, para marcar Mazzola, entendeu? Botafini, pelo amor de Deus. E a gente tem um carinho muito grande pelo teu pai. Vou contar uma história aqui de 1 minuto e meio. Uma vez, eu tinha lá 9, 10, 11 anos, e a gente lá no...
Ah, meu Deus, eu não consigo, porque a gente não tinha dinheiro no estádio nosso lá. A gente assistia o primeiro tempo no muro da dona da costureira, a dona Marta. E no intervalo a gente podia entrar de graça, porque na molecada a gente não tinha dinheiro. Aí o Laria e o time de Muzambinho. E o jogo foi apertadíssimo, 9-1 pro Laria, o Jaburu fez 7. Entendeu? E aí teve uma falta no fim do jogo. O Murilo, lateral direito, o Pardal, que eu soube que está com Alzheimer no Rio de Janeiro, o goleiro Franz e o Jaburu, e um negro forte, comprido, Teodorico Haroldo de Oliveira. Eu falo é o nome completo de ex-jogador do Santos, entendeu? E aí, rapaz, teve uma falta no fim, o nosso goleiro chamava-se Nhaque, porque ele gostava muito de cunhaque. E ele era garçom, morreu como garçom lá em Guaxupé. Ele não era de Muzambinho, ele foi enxertar o nosso time lá porque nós estávamos sem goleiro. O Paulo Pingaiada, para variar, estava sem condições físicas. E aí teve uma falta e o Jaburu ali, né? E o Nhaque estava lá na lateral, na trave do lado esquerdo, para lá, para cá, igual todos os goleiros fazem, para lá, para cá, para lá. O juiz autorizou, o Jaburu meteu no outro canto e o Nhaque continuou, para lá, para cá. Aí o Ronaldo Esper, que tá em Belo Horizonte hoje, falou, seu burro, já foi gol aí, pô. E ele continuou pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E o teu pai jogou em Muzambinho, cara, no estádio Professor Antônio Milhão, perante 1 milhão de torcedores. E me impressionou o tamanho dele. E depois foi pro Santos. Aí eu passei a gostar mais dele ainda, viu? O filho do Haroldo. Eu não sabia que ele tinha jogado em Muzambinho, não. Não, e foi a glória da minha cidade, pequenininha. Porque dali o quê? Daquele jogo, logo ele foi pro Santos, uns 15 dias e tal, e calhou dele jogar os 2 jogos finais contra o Milan. 4-2 de virada, graças ao Pepe e à chuva, e 1-0 o gol do Dalmo Gaspar de pênalti, entendeu? Então ele jogou os 2 jogos decisivos. Então eu publico no Que Fim Levou aí, que você já viu 1000 vezes, o Haroldo sendo homenageado, quer dizer, todos os jogadores do Santos em 63, e eu que apresentei o evento lá, na Vila Belmiro, entendeu? E eu vi teu pai, não falei com ele. Mas era um beck de 10 metros de altura, né, Arnaldo? Também não era isso tudo, não. Ele era alto, sim, forte, porque ele... Pô, você sabe que meu pai começou a vender laranja na feira, né? Ele depois jogou pelado na praia, jogou muito pelado na praia, né? Foi aí quando que o Olaria pegou meu pai, porque meu pai, não sei se você sabe da história, antes do meu pai começar a jogar pelo Olaria, minha mãe era empregada doméstica, né? Fazia café, e ela levou meu pai no Flamengo, não quiseram meu pai, levou meu pai no Botafogo, não quiseram meu pai. Levou meu pai em todos quantos times lá, ninguém quis meu pai. Aí meu pai jogando pelado na praia, em Copacabana, passou um diretor do Olaria, viu meu pai jogar, ofereceu um treino para ele no Olaria, ele ficou. E daí você já sabe a história, né? O que aconteceu. Você vê como é que as coisas são. E é por isso que eu falo para jogadores aí que têm essa oportunidade, muitas vezes são negados em times, para não desistir dos seus sonhos. Entende? Aqueles que realmente querem ser jogador de futebol, que não tem outra coisa para fazer, tem que insistir. Porque se tiver qualidade, há de vir de cima. Então, lá no nosso estádiozinho de Muzambinho, né, o Haroldo de quarto zagueiro, e o back central eu não citei, Navarro, entendeu? Navarro, sabia muito na revista do esporte, que eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu emprestava do Almir José Borelli, dentista hoje, ele tinha toda a revista do esporte. E o teu pai foi pro Santos, e aí a turma me pergunta, Milton Neves, e o racismo, essa desgraça, essa coisa excomungada no mundo? Eu falo, olha, a minha opinião sobre o racismo, a paixão da minha vida é o Santos. Então eu escalo 3 goleiros negros. Veludo, o primeiro dos Mangas e o Aguinaldo. Lima Coringa. Modesto, back central. Quarto zagueiro, Haroldo. O Sombra. Lateral esquerdo, Geraldino, o Padre. O meio campo dividido. Ou o Dema ou o César Sampaio. E o Mengalvio. Dorval, Mengalvio, Coutinho, o Pelé, um certo Pelé, e o nosso glorioso Pepe, que decidiu aquele Mundial. E o teu pai jogou de bola demais. Nós tínhamos, minha casa nunca teve televisão. E a gente sentou lá no paralelepípedo da rua
E o senhor Geraldo Coimbra colocou a televisão do Zenit lá, com muita dificuldade, a gente vinha vultos. O teu pai não dava pra ver, né? Porque negro, uma camisa branca, entendeu? E o Santos ganhou de 4-2. Foi uma das maiores alegrias da minha vida, viu, o meu amigo Arnaldo? E o Milton, até então meu pai não tinha apelido de Sombra. Você sabe por que o apelido do meu pai de Sombra? Não, eu imagino porque ele era negro retinto, né? Mas por que nasceu Sombra? Não, é porque como ele começou até de jogar lateral esquerdo, né? E ele chegava sempre junto e parecia uma sombra atrás dos avançados. E o pessoal começou a falar, pô, o cara parece uma sombra, aparece do nada, entende? E aí começou essa história do Sombra. Então, Vitor Moran, que está no céu da Rádio TV Tupi, falava demais do Sombra. E ele era muito educado, viu? Inclusive falava pouco, um cara humilde e tal, mas um back que parou nos 2 últimos jogos, né? Pro segundo tempo do jogo do Milan e no jogo principal. Ele parou lá, Mazola, Rivera, foi uma coisa maravilhosa. Santos 1-0, gol de Dalmo Gaspar, que faleceu lá em Jundiaí, terra dele. E o Dalmo era considerado o menos bom do time do Santos. Quer dizer, era bom demais, mas não jogava, né? Ele marcava muito bem o Garrincha. Mas o Dalmo foi escolhido como para bater o pênalti, porque não tinha Pelé, ele foi bater o pênalti. O goleiro Balzarini, porque o Gueze tomou 4 e encostaram ele. Aí o Almir quebrou esse goleiro, entrou Balzarini e Barluzzi. No fim entrou Barluzzi também. E ganhamos dos caras por 1-0. Foi uma alegria demais. E o Dalmo, ele correu para bater o pênalti, o goleiro Balzarini se adiantou. Viu, Arnaldo? Se adiantou. O que ele fez? Refugou. Que os caras têm que fazer aí. O goleiro, quando se adianta, não adianta bater, pô. Pulou a bola e depois bateu e fez o gol. Entendeu? E o teu pai, realmente, eu nunca vi teu pai, né? Mas jogador do Santos, então o negócio de racismo que eu estava falando, e eu já escalei, né? Só jogadores negros, porque o dia desse racismo nojento, se de repente um Martin Luther King, Mandela, decidirem, falar, ó, não vamos jogar mais. Não vamos praticar esporte mais. Os negros do mundo. Aí acaba a NBA, acaba o futebol, acaba também o atletismo, acaba o pugilismo, os grandes pugilistas da história negros, entendeu? E aí na Turquia, tem racismo, o filho do Haroldo, o Sombra, meu caro Arnaldo? Olha, rapaz, esse racismo que está até acontecendo agora com o nosso jogador brasileiro, que é o Vinícius Júnior, né? Aqui não tem esse tipo, não. Aqui, não sei se você sabe, tem muitos jogadores brasileiros. Eu trabalho aqui na televisão turca, um programa desportivo da televisão turca, né, que depois eu vou passar para você uns vídeos para você poder assistir, que pode você assistir online no YouTube. Mas a gente não tem esses problemas que tem na Espanha e até mesmo no nosso próprio Brasil, né? Que nosso Brasil também, desculpa dizer, né, Manuel Tonés, nós somos um país muito racista. É verdade. Um racismo incubado. São muito racistas. Eu passei por muito racismo também quando eu joguei em Portugal. Na altura foi em 90. Tive muitos problemas raciais na altura, mas como eu era brasileiro, eles viam de outra maneira. Quando eles olham assim, vê o negro, é da África. Mas depois brasileiro, futebol, Pelé, samba. E nós sempre fomos muito respeitados. Depois que eles sabem que nós somos brasileiros, porque o Pelé, o Santos, vou te dizer que depois que começou a ir ao mundo todo levar a nossa alegria do Brasil para fora, fez com que a nossa vinda para aqui para fora, para a Europa, fosse mais fácil, independentemente de ter ainda ter racismo, né? Mas a gente se entende porque é um país que só tem a maior parte brancos, que eles têm uma certa curiosidade de quando vê um negro. Agora não, porque está tudo misturado. Mas quando eu cheguei em Portugal era um absurdo também. Mas não tem, aqui na Turquia, eles são muito curiosos, né? Quando eles veem um negro, por exemplo, na cidade que eu moro, nesse momento eu sou o único negro da cidade. Mas o pessoal me conhece, todo mundo me conhece. Quando eu cheguei aqui, queria saber quem eu era, se eu era pessoa de íntegra, né? E sou um pouco curioso quanto a isso. Mas o turco, na Europa, é um segundo brasileiro. São um povo que me acolheu muito bem. Hoje eu tenho minha mulher turca, né? Ela é professora aqui na Istambul.
E eu gosto do país. Agora E eu te vou convido para vir me visitar. E convido você para vir me visitar. Você vai gostar da cidade. Tenho certeza absoluta. Eu tive na Turquia, na capital, uma vez na vida, mas porque saímos num belo avião aqui do Brasil, descemos aí, na Turquia, e esperou-se 13, 14 horas, minha esposa, meus filhos, e fomos ver o Mundial do Santos Futebol Clube lá em Marrakech, Marrocos. Entendeu? Fiquei impressionado, né? O Cláudio Zaidan, que é um historiador, fala das coisas, da história da Turquia. Agora, quando você falou em avançados, eu falei, pô, ele tá falando português, pô. Entendeu? Então eu não sabia que você tinha morado em Portugal, tá vendo? Que você falou, aqui a gente fala de atacante, você aí falou os avançados. Gostei disso também, viu, Arnaldo? Eu morei 10 anos em Portugal, eu tenho dupla nacionalidade agora, Milton. Eu tenho nacionalidade portuguesa, brasileira e portuguesa. Eu tenho 2 filhos em Portugal. Tá vendo? E o Guilherme Simati, meu produtor, que te colocou no ar, você mandou para ele e ele mandou para mim uma foto sua com um certo Pelé, entendeu? E ele falou assim, o Guilherme, nossa, cabelo como é que chama mesmo? Como é que é, o Guilherme? Rastafari, né? Nossa, mas o filho do Haroldo é bonito, hein? O cabelo teu tá chegando até nas costas, hein, rapaz? Não, eu fiz agora semana passada, eu cortei tudo, eu fiz um implante capilar, Milton Neves. Eu tô agora careca. Eu fiz um implante capilar, tipo o Veloso aí da Bandeirantes, né? O Veloso, porque aqui, Milton, aqui é a cidade dos implantes. A gente faz um implante muito bom, número 1. Tanto o implante capilar quanto o implante dentário. E eu fiz um implante semana passada. E agora você também é o garoto propaganda da clínica. Né? Fazendo a propaganda da clínica que eu fiz um implante capilar. Ficando velho, né? Tem que já recuperar um pouco desse cabelo. Eu tô com 56 anos, Milton Neves. Que legal. E agora eu vou fazer uma pergunta para você, em português, é claro, porque eu só sei falar um pouco em malemar português, entendeu? E você vai responder em turco. Qual é que é o melhor jogador que atua hoje na Turquia? Aliás, o Paulo Ricardo Calçade, grande jornalista brasileiro, cabeçudo igual eu, trabalhamos juntos muito tempo, a turma falava que ele era meu filho, né? Paulo Ricardo Calçade, ele esteve em Belém, tinha um torneio nacional de clubes lá, e ele ficou uns 20 dias em Belém. Ele chegou à conclusão que Belém, onde nasceu Jesus, que lá no Pará é a torcida mais fanática do Brasil. E que a Turquia tem a torcida mais fanática do mundo. Entendeu? Então, antes de você responder em turco, qual é que é o melhor jogador? Você concorda com o Calçade? Realmente é uma loucura o futebol, a torcida do futebol turco? Eles dão realmente um valor enorme aos jogadores, principalmente brasileiros, né? Inclusive, eu tenho acesso ao que eu vou dizer para você, que para mim, nesse momento, é o melhor jogador turco no momento aqui, e que ele é meu amigo particular, que eu sempre vou na casa dele às terça-feira, que é o Josef de Souza, é o Souza, que jogou no São Paulo, jogou no Grêmio, jogou do Vasco. Ele está no Besiktas. Muito bem, e a torcida aí é um absurdo. Aliás, agora você vai responder em turco. Qual é o prestígio que tem o Alex, que jogou um tempo aí e virou Deus? Fala em turco, o que o povo da Turquia fala de Alex? Alex burası Alex burada kral. Herkes Alex seviyorum. Her yerde senin gidiyor, Alex seviyor. Fark etmez Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, herkes Alex de inanılmaz futbolcu. Burası Alex de bir numara. Eu entendi turco, né? Eu entendo turco muito bem, nota 0. Mas o que você falou aí, por favor? Eu falei que o Alex aqui, ele é rei, né? Não interessa a torcida do Beşiktaş, Galatasaray, do Trabzon, todos eles respeitam o Alex. E olha que eles são muito fanáticos. Se você joga no Galatasaray, eles não gostam dos jogadores que jogam no Galatasaray. A torcida do Beşiktaş não suporta. No caso, por exemplo, o Felipe Melo jogou no Galatasaray. Nenhum torcedor do Beşiktaş ou do Fenerbahçe gosta do Felipe Melo. Entende? Mas o Alex é unanimidade entre os jogadores. Por quê? Não só dentro de campo, como fora de campo, ele sempre foi um exemplo.
Aliás, o Felipe Melo foi meu vizinho aqui um tempão, até uma das minhas netas, a filha dele, esqueci o nome da menina, e engraçado não, é coisa de jogador de futebol, né? Os quatro filhos do Felipe Melo, cada um nasceu num país, entendeu? E a menina muito boazinha, dormia na casa da minha... Hã? Se conheceu o filho ele? dele que está agora, eu dei treino pro filho dele. Eu ia na casa do Felipe, eu tenho amizade com o Felipe Melo, o irmão dele, Cid Melo, e quando ele estava aqui no Galatasaray, eu dava treino, personal treino para o filho dele, que agora está nos Fluminense junto com ele, que é o Davi. Olha, não sabia, tá vendo? Agora, é o seguinte, o teu pai morreu em que ano, por favor? E você, quando começou a jogar bola, ele te incentivou ou falou para largar a mão disso? Não, quando eu comecei a comecei no Bom Sucesso. Eu comecei no Bom Sucesso e meu pai era o treinador. Eu comecei no infantil, meu pai era o treinador do Júnior. Mas ele nunca me mostrou que ia ver meus jogos. Nunca me deu moral, não. Aí teve um jogo contra o Fluminense. Estava jogando contra o Torres, com o Alexandre, o Pigriça, filho do Torres. Bom Sucesso e Fluminense. Eu jogava de ponta esquerda. E aí eu me lembro que nesse jogo eu estava bem aberto assim, aí veio a bola, aí eu escuto assim por trás, na alambrada. Mete a cobrinha nele, que era o elástico. E aí eu escutei, era meu pai. Ele já sabia que eu fazia o elástico. Aí eu parti para cima do Torres, dei um elástico no Torres, fui para a linha de fundo, bati para trás, aí metemos o gol. Esse jogo foi 2-2, inclusive o pai do Torres estava lá, o Carlos Alberto, estava lá no estádio também. E meu pai me acompanhava, mas ele não dava o braço a torcer que ele ia me ver, né? Tá vendo? Você falou em Torres, eu sabia que tinha Carlos Alberto Torres na história, entendeu? Quer dizer que foi o filho do Carlos Alberto que você driblou. Foi. Chamava ele na altura do preguiça, o Alexandre. Então, e você falou muito do Besiktas, uma vez aqui na Rádio Bandeirantes, um domingo de manhã como hoje, eu entrevistei o Wagner Love, fã, né? Ele tava o Wagner Love jogando aí, e a gente ficou, né? Nós fizemos São Paulo, esqueci o nome, Turkish, aliás, uma companhia aérea maravilhosa, uma viagem espetacular, São Paulo até aí a capital tua. E a gente ficou num hotel dessas redes internacionais, esqueci o nome, tinha na frente um buracão. Eu estava no 12º andar, num buracão, que era o quê? Estavam começando a fazer o campo do Besiktas. E ao lado dos 4 lados do estádio, entendeu? Do buracão, tinha lá Vodafone, que não tem aqui no Brasil, uma grande empresa de telefonia aí, entendeu? E eles que estavam patrocinando. E foi uma coisa impressionante. Depois dali um tempo e tal, eu estava vendo um jogo lá no Besiktas, eu fiquei impressionado, porque num tempo recorde fizeram naquele buracão um estádio espetacular. Até nessa entrevista, o nosso Wagner Love, fã, o Wagner Love falou que o nome até direitinho, etc., e do hotel, mas eu já esqueci também. Mas a Turquia, enfim, é a torcida mais fanática do mundo? A Turquia é isso, eu concordo plenamente. Eles são. Eu vou te citar só um exemplo. O Souza, por exemplo, agora teve uma filha, né? Recém-nascida. Cara, o que eles recebem, o que eles dão de presente pro Souza é um quadro do Souza com a filha, é presentes, eles vêm na rua, eles te idolatram. O jogador brasileiro aqui é idolatrado. Eles têm um respeito incomensurável pelos jogadores. Entende? Coisa que a gente não vê lá no Brasil. Né? Eles respeitam muito o jogador. E é impressionante. Igual a altura que meu pai jogava, eu em Santos era pequenininho, mas eu me lembro que quando a gente ia no mercado, nós não comprávamos nada. Eles ofereciam pra gente lá em Santos. Também porque era uma cidade pequena, né, Santos? E aqui na Turquia é a mesma coisa. Entende? Eles são muito fanáticos mesmo. E antes eram mais violentos, agora não. Agora, antes só podia entrar no estádio quando era o derby, era uma torcida só. Agora não. Agora você pode ter as duas torcidas, no caso de um clássico, no caso Besiktas e Fenerbahçe, eles têm um espaço separado para a torcida. Menor, mas tem. Então, mas, fanático.
Pois não. Arnaldo, sobre ainda o campo do Besiktas, porque a gente fez de Turkish, São Paulo, até aí a capital, entendeu? E ficamos aí uns dias. Depois fomos para Casablanca, depois de Casablanca, Marrakech. Aquele Mundial lá que o Santos participou lá, né? Não, foi o Atlético Mineiro, fui com o Atlético Mineiro, e o Atlético perdeu do Raja Casablanca por 1-0. E chegamos no hotel, tudo marcadinho pela companhia aérea, aquele negócio todo, chegamos aí... Oi. Você foi no jogo do Benfica, Santos e Benfica? Você viu lá? Não, eu não fui, não. Isso foi em 63, eu tinha 11 anos. Entendeu? O Benfica... Não sei se foi 63 ou 62? 63. 62. Ah, não, 62 foi contra o Benfica, 63 foi contra o Milan. Teu pai jogou contra o Milan. Então, 62, que eles deram de 5 no Benfica, lembra? 5-2. 5-2, é isso? Então, e Portugal diz até hoje que foi o maior jogo de futebol de todos os tempos. Até a Folha de São Paulo deles lá escreveu. A matéria era mais ou menos assim: o time do Santos não joga bola no relvado, eles flutuam. Foi a maior atuação do Pelé, entendeu? E aquele dia foi um massacre, né? Porque o time deles, Costa Pereira, Cavém, Germano, Beco Careca, Zé Augusto, Eusébio, Torres e Simões, era um timaço. E o Santos ganhou deles aqui apertado no Maracanã, mas lá foi 5-2. Os portugueses falam até hoje que é o maior jogo da história do futebol. De lá, mas eles acham que foi o maior jogo de futebol do mundo, viu? Eu sei, eu tenho fotos desse, tenho recortes, eu tenho revista do Santos, né, que meu pai participou, fotos do meu pai, reportagens, e eu tenho que te contar uma história muito rápida, Milton, né, se tiver oportunidade. No jogo do derby, que era Corinthians e Santos, eu me lembro que nas conversas, meu pai com o Samarone, o Brito falou, pô, quem era para estar na Copa era você, Haroldo, não era eu. O Brito mesmo falou isso. Falou que o Brito dizia isso. E meu pai teve aquela lesão no tornozelo. E aí eu me lembro meu pai contando a história, né? Que o jogo do Corinthians, que tinha o Dino Sani, que era no meio campo, todo mundo, pô, Dino Sani era um cabeceador exímio no Corinthians. E o pessoal dizia, olha, não deixe ele chegar na área, porque se deixar ele chegar na área, ele é quase infalível. Aí meu pai, como você sabe, muito bem atlético fisicamente, na primeira jogada que a Dino Sani pegou no meio campo, meu pai chegou em cima dele, pau, deu uma cacetada nele. 2, 3, e intimidou logo o Dino Sani não chegou na área e eles ganharam esse jogo. Tô vendo aqui no meu zap, tanto que estão gostando da sua entrevista, né, falando do teu pai. Vamos ver aqui, ó, Tertuliano Pinheiro, lá de Natal, o avô dele é um fundador do ABC. O coronel Nelson, presidente do Operário do Mato Grosso também, o André Nathan Nussbacher, ele fala aqui também, Deco e Dico, um continuou Deco e o outro virou Pelé. E parabeniza aí a história do teu pai. O Mauro Venturini também, grande corintiano, Luciano Nassar, o rei das biografias esportivas, o Marcelo Duó, narrador da Band News FM dos Bão, Caçapa! Nildomar também, viu? Muito obrigado. E o Marcos Daloli, o ex-volante do Internacional, hoje médico lá do Sírio-Libanês. Dali, Milton Neves, a melhor companhia dos meus domingos aí ouvindo o filho do Haroldo. Reinaldo Henrique Moreira, pastor Cláudio Duarte, sempre acompanhando. Ele é maravilhoso em pregar o evangélico com humor e lembro muito bem do Haroldo no nosso Santos. Tá todo mundo enchendo a bola do teu pai aqui, mas para terminar, então, uma pouca vergonha. Eu esqueci o nome aí da capital da Turquia. Olha que indecência. Como é que chama mesmo? Uma cidade conhecida do mundo inteiro. A capital é Ankara, mas a cidade mais visitada é Istambul. Nós paramos em Istambul, entendeu? Aí fomos lá para aquele hotel e tal, o Besiktas estava com um buracão lá, tinham derrubado o estádio velho lá, que certo compraram, ou era o estádio mesmo deles, né? Mas enfim, na hora do check-in, eu não falo nada mais do que português e malemar, mas meus filhos falam inglês tão bem quanto o português. Aí minha mulher também estava lá, então fomos fazer o check-in, tudo marcadinho, direito. Aí, de repente, quando falou Brasil, aí conhecem Alex?
Claro, meu pai é jornalista aqui, ó, falando inglês com o cara. Olha aqui, ó, ele gosta muito do Alex, sempre elogiou o Alex e tal. Sabe o que o sujeito fez? Quer dizer, eu tava numa suíte lá maravilhosa, entendeu? Mas ele mudou, me botou lá na suíte presidencial com a minha mulher, sério. Até o Alex, eu já contei isso no ar e pessoalmente pra ele um monte de vezes, ele fala, você tá me devendo uma grana, o Alex. Porque aí entrou no Que Fim Levou, meu filho digitou lá, quando o atendente lá, o chefe lá da portaria, ele falou, nossa, então se você conhece o Alex, você vai ter um lugar melhor ainda. Meus filhos foram pros quartos deles e tal, beleza. E o Alex fala que você tá me devendo uma grana boa. Mas é impressionante. Parou o hotel ali, os caras todos foram ver ali do pessoal da recepção, ver a foto dele, o Alex, no Que Fim Levou meu, né? Então, o Que Fim Levou, que eu adoro, a história dos jogadores de ontem, o teu pai tá lá, entendeu? Ele me deu um lucro, porque, olha, até quando eu cheguei no quarto, eu tenho mania, primeira coisa, eu ligo a televisão, eu adoro, eu não entendo nada, mas adoro os idiomas do mundo aí. E era um jogo em que o Grafite estava jogando aí na Turquia, meu amigo Grafite. E eu falei para ele, entrevistei o Grafite um dia, ele falou assim, mas por que você tava careca e barbudo daquele jeito e tal? Não, é o jeito lá de lá e tal. Também fala maravilhas da Turquia. Esse país aí não dá trabalho para ninguém, né? É uma vida interna e tudo bem, né, o Arnaldo? Olha, eu tava conversando isso ontem com a minha esposa, né? A respeito do Brasil e Turquia. Porque eles reclamam muito do presidente, diz que é quase um ditador, mas as coisas aqui funcionam, o Milton. Sistema hospitalar, escolar, tudo funciona, você não tem problema nenhum. A gente não vê coisas de roubo assim na rua, andar sem telefone. A minha filha, minha mãe tiveram aqui. Ela, pai, eu posso andar com o telefone na rua? Eu falei assim, à vontade, filha. Aqui você pode andar com o telefone na rua à vontade. Você não tem esse problema que é lá no Brasil que as pessoas chegam assim e tiram seu telefone. Você pode comprar relógio, anéis de ouro, de diamante, que aqui usam muito diamante, né, por causa da altura do tempo dos imperadores, né? Os sultões que desenhavam muito os anéis gostavam muito de usar o diamante. Então as pessoas gostam muito de usar diamante aqui, ouro, e não tem problema nenhum. E quanto ao Alex, o problema aqui é que eles gostam muito, porque eles dão muito valor às pessoas da terceira idade e que respeitam a família. A família aqui é uma coisa muito respeitada. Então, quando o Alex, e não só como jogador dentro de campo, mas como fora de campo também, e isso que influenciou muitas pessoas aqui a gostar do Alex. Não só o fato dele ser um ótimo jogador dentro de campo, porque passaram muitos jogadores brasileiros aqui, entende? E ninguém teve o impacto que teve o Alex, porque tanto dentro de campo como fora de campo, ele foi uma pessoa exemplar. Aliás, a televisão estava mostrando o jogo no hotel aí, de frente ao estádio do Besiktas, um jogo da Arábia Saudita, lá do Oriente Médio. Aí eu vi logo barbudo e careca, mas eu vi que era o Grafite, né? Então, entrevistando ele depois de uns tempos, falei, escuta, por que no primeiro tempo lá o teu jogo tinha 500 mil pessoas e no segundo tempo tinha ninguém mais? Não tinha nenhum torcedor. É porque é o seguinte, o Emir lá, ele fazia um sorteio de 3 carros no intervalo, para a torcida que pagou o ingresso. Mas depois que saíram os 3 sorteados, né, e ganharam um carro, a turma foi embora. Eles iam lá, não é para ver futebol, eles iam lá para ganhar o prêmio do Emir, do Sheik lá, ou coisa parecida. Mas, menino, então... Acho que está confundindo. O Grafite não jogou aqui na Turquia, não. Não, eu estava assistindo no hotel de frente ao Besiktas, o estádio Besiktas, que era um buracão. Eu estava vendo um jogo lá do Oriente Médio, entendeu? E eu vi que era o Grafite. O Grafite estava lá. E ele que me contou essa história. Ele que me conta essa história, que no intervalo a turma vai embora depois do sorteio do carro. E você sabe que o estádio do Besiktas é o único estádio no mundo que você consegue ver os 2 continentes. O continente europeu e o continente asiático. É o único estádio no mundo que você consegue ter essa paisagem. Que, nossa senhora, é coisa de outro mundo. E quem separa a Ásia da Europa é o oceano aí, né? O Mar Negro. Isso. Isso? O Bósforo. Do Bósforo. Olha aqui, ó, eu vou falar até uma coisa séria aqui.
esse mar chamava uma coisa qualquer aí da Turquia. Mas aí o Santos foi jogar aí uma vez. Pelé fez 6 gols. Aí mudaram o nome para Mar Negro. Realmente ali na divisa. Então é isso aí, rapaz. Agora falando com você tão bem. Você falou dos teus vídeos, manda pra mim que eu coloco nas minhas redes aí, entendeu? Porque eu tô batendo quase chegando uns 6 milhões de seguidores. Tem 1 milhão no Instagram, 2 milhões e meio no Twitter e tem 3 Facebook, entendeu? Então juntando tudo, dá uma... Então eu vou botar essas imagens suas aqui com o maior prazer, porque eu decorava o nome de tudo quanto é jogador do Santos. Então o Santos jogava com Gilmar dos Santos Neves, Antônio Lima dos Santos, Mauro Ramos de Oliveira, Orlando Peçanha de Carvalho, Dalmo Gaspar, Zé Elide Miranda e Mengal Figueiró, Dorval Rodrigues, Antônio Wilson Honório Coutinho, o Pelé Edson Arantes Nascimento e o Pepe José Macia. E o técnico também, eu lembro, Luiz Alonso Pérez, os dois massagistas do tempo do teu pai, Beraldo e Macedo, entendeu? O Zito me falava muito que o cara que mais viu o Pelé jogar foi o Macedo, porque o massagista não machuca, não era expulso de campo, então ele estava em tudo quanto é jogo mundo afora, entendeu? O Macedo foi massagista do Santos 500 anos. E você vai me mandar esses vídeos, muito obrigado. E a última coisa, aquele Denilson, não sei se você lembra daquele ponto esquerda que o Brasil tinha e tal, que hoje eu fiz ele virar comentarista esportivo e dos bons, entendeu? O que a Turquia fala daqueles 5 turcos tentando cercar, na Copa do Mundo 2002, cercar o nosso Denilson? Olha, o Milton, eu acompanho o Denilson aqui no Jogo Aberto, né? Live, eu vejo tanto o Denilson quanto eu vejo o programa do Neto. E tiro muitas informações, né? Porque como a gente trabalha com futebol, é importante, como você não sabe também, eu trabalho com jogador de futebol, faço transferência de jogadores de futebol. Eu trago jogador de futebol do Brasil para a Turquia e para o Egito, né? Então, as informações que eu tenho a respeito também do Jogo Aberto e da Band com o Neto é muito importante para mim. E o Denilson, né, ele trabalha na televisão como o Falcão jogava no Roma, de terno. É um senhor, entendeu? Muito educado, e uma pessoa que eu admiro muito, não conheço pessoalmente. Quanto aqui na Turquia, essa imagem viralizou, né? As pessoas, eu tive a oportunidade de falar com hoje, que é treinador de futebol, que é o Imar Korkmaz, que estava naquele jogo contra o Denilson. E ele fala muito, porra, impressionante a habilidade do Denilson. Eles ficaram doidos. E eles gostam muito. O Zico teve aqui, também o Zico também teve aqui, né? Eles gostam muito do Zico. E agora, nesse momento, o Besiktas não está muito bem na tabela, mas o Souza, nesse momento, é o jogador que tem mais impacto na Liga Turca. Então, para completar, o Denilson, a gente exagera aqui, eu exagero, né? Que os 5 turcos que tentaram cercá-lo estão tudo no manicômio, em hospital de louco. Exagerando, mas gente do céu, mas foi quase o time inteiro atrás do Denilson, pô. Entendeu? Essa imagem é uma das mais impressionantes das Copas do Mundo. Não foi gol, não foi defesa milagrosa, nada. Foi um lance em que a turcaiada tudo em cima do Denilson. E ele ficou para a história com isso. E que bom falar com você, tão alegre, tão feliz, porque ao telefone você mais chorou do que falou. Ô Milton, para mim é uma emoção muito grande, cara. Eu já venho tentando falar consigo há muito tempo, entende? E felizmente eu consegui essa oportunidade agora, nunca é tarde. E resgatar isso, não só a história do meu pai, como todos os outros ex-jogadores, e poder te dizer isso pessoalmente, que eu queria ter essa oportunidade de dizer isso pessoalmente para você, que é um trabalho monstruoso que você fez e continua fazendo, dando voz, dando lembrança para esses jogadores que são esquecidos. Entende? O Madureira estava falando comigo hoje que ele estava esquecido, e quem lembrou ele no outro dia foi o Lico, que foi homenageado no Flamengo e falou que o Madureira era o ídolo dele. Entende? Então, as pessoas esquecem do passado no Brasil, esquecem do passado muito, muito rápido. O passado do Brasil não tem, os jogadores não dão valor aos jogadores do passado. E se hoje, se eu estou aqui na Turquia, se eu estive em Portugal, e outros jogadores que estão aqui, foi por causa desses jogadores que hoje em dia, eles não dão valor. Entende? Infelizmente. Eu te agradeço.
E quem inventou o que fim levou foi Rogério Micheletti, companheiro hoje de Band, trabalhei com ele em 3 lugares. E o irmão dele, Marcos Micheletti, está lá no meu escritório, na Avenida Paulista, ao lado do Tufano Silva, que é o editor. Temos lá o Lucas, temos uns 5 jornalistas lá, a mídia e também controladora de tudo é a Kelly Bruna, e o Kennedy Andrés também cuida, e mais uns 4 lá, né? O financeiro, o Marciano Ferreira, beleza, mas é isso. Então a gente está resgatando a história do futebol mesmo, mas quem inventou o que fim levou foi Rogério Micheletti, tem que fazer justiça a ele, e virou a paixão da minha vida. A gente todo domingo coloca 20 jogadores. As famílias ficam felizes quando o jogador já faleceu, a família fica emocionada. Agora, o jogador, quando mesmo velho e tal, ele vê lá, ele volta a jogar. Muitos falaram isso para mim, o Brandão, ex-back central do Santos, está lá em Araraquara. Então é uma coisa muito maravilhosa. Tanto é que o Pio, ponta esquerda, Osmar Alberto Volpe, lá de Araraquara, jogou na Ferroviária, no Palmeiras, no Santa Cruz e até no Ferroviário Boca Negra de Curitiba. Então ele é professor universitário aposentado e ele mandou um quadro para mim que está na entrada do meu escritório na Paulista. Enquanto Milton Neves viver, nós ex-jogadores não morreremos. Eu ganhei troféu de tudo quanto é jeito na minha carreira, mas esse foi o maior. O Haroldo Sombra, número 2, grande abraço para você, você tem uma voz muito bonita, entendeu? E vamos nos conhecer aqui pessoalmente quando você pintar em São Paulo. Nós vamos jantar no melhor restaurante da cidade aqui, que é o Barbacoa, tá bom? Tá bom. Olha, eu te agradeço aqui, muito obrigado. Eu queria ter acesso a essa reportagem, é possível? É claro, daqui a pouco o Cimate já manda para você. Todo entrevistado recebe a fita, como a gente falava antigamente. Já já tua entrevista inteirinha aí no teu computador. Eu queria tirar uma foto depois no WhatsApp contigo, fazer um print de uma foto contigo no WhatsApp e botar no meu Instagram, na minha página, porque para mim você é o cara. Você é o cara, Milton Neves. Cara, você não sabe a satisfação que você está me dando de ter essa chance de falar isso com você e poder partilhar isso contigo. Cara, isso é muito emocionante para mim e ter a oportunidade de falar do meu pai, né, com a pessoa que conheceu bastante meu pai, viu meu pai jogar, não tem preço. E eu fico muito feliz e te agradeço do fundo do meu coração, Milton Neves. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E quero falar muito obrigado também pro PC, o Paulo César, o nome dele inteiro, me ajuda aí, por favor, eu vejo ele muito na televisão. É o Paulo Vasconcelos. E Vasconcelos, é um cronista esportivo genuíno. Eu não o conheço pessoalmente, mas admiro demais. É muito bom, igual o Calçade, né? Paulo Ricardo Calçade, eu lembro quando nasceu a Nina, a filha dele, foi emocionante lá na Barra Funda. Ô, rapaz, então, ó, a entrevista logo você vai receber e você me manda os teus vídeos que eu coloco nas minhas redes sociais com muito prazer, tá bom? E viva Teodorico Haroldo de Oliveira, o Sombra. Amém. Amém. Obrigado, um beijo no seu coração. Fica com Deus, tá vendo? Temos que resgatar a memória. Memória é fundamental. E futebol é comigo mesmo. Aliás, o sonho, não preciso de mais nada nessa vida, porque eu já perdi as mulheres da minha vida. Mas o que eu queria era um pendrive, assim que fala, que levou de tudo quanto é jogador de futebol, de vôlei, de basquete, e tudo. Aí eu encerro a carreira de uma vez, entendeu? Porque é isso que eu queria na vida, mas é um sonho inatingível. Sonho inatingível. Sonho inatingível. Sonho inatingível. Sonho inatingível.